Como ter uma vida cristã vitoriosa? Como ter uma vida cristã saudável? Como ter uma vida cristã abençoada? 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13 e versículo 14. O apóstolo Paulo, ele aqui nos dá uma direção. Como é que eu vou ter uma vida cristã saudável? Como é que eu vou ter uma vida cristã feliz? Como é que eu vou ter uma vida cristã permanecendo com os princípios de Deus no meu coração? Olha o que o apóstolo Paulo diz. Toda a igreja pode ler comigo, vamos lá? Vigiai, estais firmes na fé, portai-vos varonilmente, sede fortes. Todas as vossas obras sejam feitas em amor. Queridos, vida cristã não são momentos, mas é uma trajetória com Deus. Somos nós que submetemos a palavra de Deus, e não é a palavra que se submete a nós. Paulo, ele põe regras para ter uma vida cristã vitoriosa, e a primeira regra que ele põe é, fala comigo, vigiai. Olha que coisa interessante, preste atenção. Vigiar é permanecer em um estado de alerta. Vigiar vem de vigia. Alguém que está como um sentinela. Alguém que está atento. Alguém que está observando. Vigiar vem de alguém que está olhando firmemente para uma situação. E aqui o apóstolo São Paulo, ele nos ensina. Ensina o que, pastor? A vigiar. Fala comigo, vigiar. Você que me acompanha agora em casa, você que é de outro estado, você que está na galeria, você que está aqui na igreja, você que, onde quer que você esteja, para ter uma vida cristã saudável, nós temos que vigiar. Olha dentro dos olhos de quem está do seu lado e fala para ele assim, ó, vigiar. Agora, quando eu falo em vigiar, olha aqui por favor. Quando eu falo em vigiar, eu me lembro que existem 3 motivos que eu e você precisamos vigiar para ter uma vida cristã vitoriosa. Número 1, fala comigo assim, a nossa natureza não respeita a palavra de Deus. Vigiar por causa da nossa natureza. Mateus capítulo 26, versículo 41. Jesus, ele diz, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Não acredite na sua natureza. A natureza, ela pode te arrebentar. Vigiar, porque Romanos capítulo 8, versículo 7, diz assim, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. A nossa natureza, ela não está sujeita à palavra de Deus. A nossa natureza não está sujeita à lei de Deus. Segundo Timóteo capítulo 2, verso 22, diz assim, foge também das paixões da mocidade, e segue a justiça, a fé, o amor, a paz com os que de coração puro invocam ao Senhor. Primeiro, eu preciso vigiar, fala assim, por causa da minha natureza.
a sua natureza não quer cumprir a palavra de Deus. Segundo, por que vigiar? Fala comigo assim: por causa do diabo que é meu inimigo. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, diz: sede sóbrios, vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rungindo como leão, e procurando a quem possa tragar. O diabo quer te destruir. A natureza humana não quer obedecer. A natureza humana não quer ser dizimista fiel. E às vezes você pode até prosperar estando na igreja sem ser dizimista fiel. Até que o diabo se apresenta para requerer o que é seu. Se ele apresenta, perdeu. Ele sabe a hora de chegar. Ele sabe a hora de se aproximar. Para derrubar e colocar a pessoa na lona. Terceiro, por que eu tenho que vigiar? Fala comigo: a trombeta vai soar a qualquer hora. Mateus capítulo 24, versículo 36. Jesus, ele declara: daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão só o Pai. Precisamos vigiar, porque a qualquer hora a trombeta soa e a igreja será arrebatada. Para que eu tenha uma vida cristã vitoriosa, primeiro eu tenho que vigiar. Por que eu tenho que vigiar? Fala comigo: porque a natureza é fraca. Diga: porque o diabo é meu inimigo. E diga assim: porque a trombeta vai soar e Jesus vai voltar. Se eu não vigiar, eu não terei uma vida cristã vitoriosa. Segundo, o que eu preciso entender para ter uma vida cristã vitoriosa? Fala comigo: estar firme na fé. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5. Diz assim: examinai-vos a vós mesmos e permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estás reprovado. Eu preciso estar firme na fé. Eu preciso decidir estar firme na fé. Aqui não é um ato da soberania de Deus te sustentando, mas sim é a sua decisão. A soberania de Deus não interfere na minha decisão de estar firme na fé. Estamos vivendo um tempo de pessoas negarem a fé. Estamos vivendo um tempo de heresias, de coisas que não estão na Bíblia. Estamos vivendo um tempo de pessoas abrindo igrejas sem ter direção de Deus. Alguns se tornam pastores somente porque sabem falar bem, leem a Bíblia e sabem pregar. Vou virar pastor, por quê? Eu estava numa igreja, não concordei com as coisas que eu ouvi lá, vou me tornar pastor. E aí, tem uma condição financeira, compra o som, põe a caixa de som, põe as cadeiras e começa a pregar. E para chamar atenção, alguns dizem: assim diz o Senhor, sem o Senhor ter dito nada. Assim diz o Senhor, sem Deus ter falado nada. E aquilo gera frustração, aquilo gera frieza e aquilo gera esfriamento espiritual nas pessoas que ali se encontram. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3, diz assim a palavra do apóstolo São Paulo: mas temos que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos, e se apartem da simplicidade e da pureza que há em Cristo. Olha que coisa forte isso aqui.
O evangelho é simples. O evangelho se resume em 4 coisas. Fala comigo: arrepender, seguir a palavra, ter um pastor e ter uma igreja. O evangelho é simples. Só que muitas pessoas, elas estão sendo enganadas. Elas querem, não é o evangelho simples, elas querem o quê? Tem que vir marchando em minha direção para falar que é Deus. Tem que ter uma pirotecnia. Tem que ter algo para me enganar, porque vocês têm que me enganar, me engana que eu gosto. Hoje é o evangelho que está por aí, é esse. Um evangelho que as pessoas enganam os outros e os outros gostam de ser enganados e vai empurrando com a barriga. Até que uma hora a fé vai embora. Não me esqueço, irmãos, eu aqui em Valadares, não tinha dado um ano, uma luta, uma batalha, a igreja não rompia, e eu sozinho no monte, fui lá orar, falar: Deus, me dá uma direção. Aí quando eu estou no monte, eu estou falando de 18 anos atrás, vai fazer agora 19, chega do meu lado uma senhora. Eu falei: glória a Deus, Deus vai falar comigo agora. Porque quando você está na prova, irmão, você gosta dessas coisas. Agora vai falar comigo. E aquela irmã vem: te vejo em outras terras, varão. Aí eu: te vejo entrando num pássaro de prata. Eu falei: para. Irmã, eu estou sofrendo. Eu estou aqui buscando a Deus. A senhora vem trazer essas revelações da carne para mim? Faz isso comigo não, porque eu conheço de Bíblia. Vai que a senhora pega alguém que não conhece de Bíblia, ele faz as malas e vai para os Estados Unidos na hora. Faz isso não. O senhor não crê não, varão? Eu falei: o Deus que eu sirvo não é um Deus de confusão. Eu cheguei nessa cidade não tem um ano, como é que Deus já está me pondo nos Estados Unidos, irmã? Nem vista eu tenho. Isso é da carne, isso não é de Deus não. Aí ela falou: se não crê, o recado foi dado. Aí voltou marchando de costa. Irmão, aquilo impressiona qualquer um. Aquilo só faltou descer um telão e ela segurar assim uma tela na mão, dizendo: olha Deus falando aqui, ó. Aquilo impressiona qualquer um. E a pessoa que está na luta, ela embarca nessas coisas, se ela não tiver conhecimento de Deus. O que eu conheço de gente que embarca nessas revelações mentirosas, pessoas dizendo assim, diz o Senhor, e Deus está lá de cima assim: eu não estou falando nada. Por quê? Segundo Coríntios capítulo 11, verso 3. Espírito de enganação. Assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, o evangelho é simples. Fala comigo: se arrepender quando erra. Mais forte, vamos lá. Seguir a palavra, ter um pastor e ter uma igreja. É isso aqui, ó. Mas não, parece que tem pessoas que isso é pouco, não querem viver um evangelho diferente. Que evangelho diferente é esse? 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Toda a igreja, leia comigo. Vamos lá, 1, 2 e... Mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores alguns apostatarão da fé,
dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. É isso que eu tenho visto, e os crentes gostam dessas coisas, principalmente em Valadares. Quanto mais você me enganar, mais feliz eu fico, só falta falar isso. Eu vivo isso aqui. Pessoa chega e me fala: pastor, pode revelar minha vida aí? Eu falei: revelar o quê, irmão? Revela, o que o senhor falar eu vou fazer. Dá vontade de falar cada coisa. Teve um que eu não aguentei, ele me encheu tanto o saco que eu falei: paga 10 flexão aí. Eu falei: como assim? É Deus que manda? Não, você, todo dia você vem me perturbar, mandar você fazer alguma coisa. Paga 10 flexão aí, você está muito barrigudo. Já pensou se eu sou um picareta? Já pensou se eu sou uma pessoa falsa? Eu vou dizer: não, Deus está mandando você fazer isso, fazer. O que é isso? Crente que gosta de ser enganado, crente que gosta de ser manipulado, crente que gosta de ser levado. O que tem disso nessa cidade, irmãos? Por isso que Valadares tem tanta gente desviada. Quando era do mundo, ia na cartomancia. Agora converteu, procura. Tem um revelador por aí, me leva nos revelador. Pessoas que não têm uma vida cristã vitoriosa. Pastor, mas o senhor não crê em revelação? Mas é claro que eu creio. Eu sou profeta de Deus. Eu creio, eu recebo, eu ministro. Mas eu não posso ver cumprir hoje 1 Coríntios, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, e ficar calado. Pessoas que estão na igreja há muitos anos ainda ficam correndo atrás dessas coisas. E aí o que acontece? Na hora é bacana, oh glória! Aí depois, com o tempo, aquilo que falou não acontece. O que acontece com a pessoa? Ela vai apostatando da fé. Ela perde a fé. Ela esfria. Sabe por quê? Porque estava dando ouvido a espíritos enganadores. Porque está dando ouvido à doutrina de demônios. E aí, quando assusta, está desviado no mundo. E fala: não acredito mais em nada. Eu conheço um monte de gente assim. A vida cristã acabou. A vida espiritual foi para o ralo. Cada dia está numa igreja. Cada dia está atrás de um pastor. Vocês me desculpem a sinceridade, irmão. Sabe quem que é o melhor pastor? É o meu pastor. Sabe quem é o melhor pastor dessa cidade? São os pastores aqui da nossa igreja que estão com você todo dia. O meu pastor, se eu pegar o telefone e ligar para ele, se não me atender na hora, depois ele me retorna. Agora tem gente que valoriza, é quem chega marchando, para enganar. Tem que valoriza, é quem nunca fez uma visita para você. É quem nunca te ungiu com óleo aqui nesse altar. É quem nunca pôs a mão na sua cabeça, fica adorando gente de internet. Vai lá viver com ele. Que dia que esse pessoal da internet te visitou quando você precisou de visita? Que dia que esse pessoal de internet ligou para você e te abençoou? Quer ter uma vida cristã vitoriosa? O evangelho é simples, mas essas pessoas surgem para tirar os outros da fé. Parece que é crente, parece que é pastor, parece que é líder espiritual, mas não é. É enganador. Cadê as raízes? Cadê as cicatrizes? Cadê as pancadas que não tomou? Onde está? Eu tenho 18 anos que eu estou nessa cidade. Já apanhei de tudo enquanto é lado que você assustar, que você pensar. Mas por que eu estou de pé? É porque você está diante de um pastor que tem caráter. Altar, isso aqui, não é de mim. Deus usa qualquer um no altar. Mas a questão é quando eu desço do altar. Você já me viu te pedindo dinheiro quando eu desci de altar?
Alguém aqui já viu isso? Nunca viu, nunca vai ver. Já me viu? Eu sei que todo mundo quer dizimista e todo mundo que não é. Já me viu fora do altar dizendo: ó, irmão, ó, seu dízimo, você não é dizimista fiel não, que mentiraiada é essa que você põe aí no envelope? Não faço isso. Porque eu vou pregar daqui do altar. E fora do altar eu tenho caráter e compromisso com Deus. Quer viver uma vida cristã vitoriosa? Terceiro, fala comigo, viva o Evangelho. Lucas capítulo 9, verso 23. O que é o Evangelho de Jesus? Diz assim um texto sagrado. Coloca na tela, por favor. Não deu não? Então leia na sua Bíblia, irmãos, por gentileza. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Fala comigo, negue-se a si mesmo. O evangelho verdadeiro é o evangelho que nós negamos a nós mesmos. Quem mentia não mente mais. Quem roubava não rouba mais. Quem matava não mata mais. Quem bebia não bebe mais. Quem prostituía não prostitui mais. Quem adulterava não adultera mais. É o evangelho que gera transformação. Esse é o evangelho que precisamos viver. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Pelo que, se alguém está em Cristo, fala comigo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se está com Cristo é permanecer, não o que foi, não quem passa, mas tem os que está em Cristo. É uma vida transformada, é uma vida liberta, é uma vida atual. Se eu estou em Cristo, eu estou vivendo o Evangelho. É 1 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 16, que fala sobre a palavra de Deus. Diz assim: tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino, persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo, quanto aqueles que te ouvem. Não é seguindo doutrinas de demônios, mas é seguindo a palavra de Deus. Não abra mão da palavra, persevere na palavra, para sermos crentes firmes, a fé não abalar, temos que estar totalmente voltado para a palavra. Quem entendeu, bate palma e dá glória. Como é que eu tenho uma vida cristã vitoriosa? 4, fala comigo, enfrentar e suportar lutas. Salmos 34, verso de número 19. Olha o que o salmista nos diz, isso é para você. Muitas são as aflições do justo, mas de todas elas o Senhor vai te livrar da glória. Filipenses capítulo 2, versículo de número 15, diz assim as escrituras sagradas, para a minha vida, para a sua vida, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus imaculados no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como luminares no mundo. Deus está dizendo, meu irmão, que se você viver o evangelho, lá no mundo você vai brilhar da glória. Se você viver o evangelho, lá no mundo você vai chegar e a luz de Deus vai chegar contigo. Alguém recebe essa palavra nesta noite? Se recebe, aplauda ao Senhor.
É o 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12, que nos ensina sobre como lhe enfrentar e suportar lutas. Diz assim: amados, não estranheis a ardente provação que vem sobre vós para vos experimentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Em outras palavras, quando a luta vier, permanece firme, porque assim como você teve vitória ontem, eu te darei vitória hoje. E se vier uma luta nova amanhã, eu te darei vitória amanhã novamente. Para que eu possa ter uma vida cristã abençoada. Primeiro, fala comigo, vigiar. Segundo, fala estar firme na fé. Terceiro, viver o evangelho. Quarto, suportar lutas. Quinto, fala comigo, me fortalecer. Efésios capítulo 5, versículo de número 18. Como é que eu vou me fortalecer, pastor? A palavra de Deus nos dá a receita. Efésios 5, 18. Diz assim as sagradas escrituras: e não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas, fala comigo, enchei-vos do Espírito. Se enche do Espírito Santo quando está em consonância com a palavra. Você será cheio do Espírito Santo. Alguns pensam que quem rodopeia é cheio do Espírito Santo. Está enganado, irmão. Eu conheço gente que rodopeia e infelizmente compra e não paga. Ah, pastor, aquele que vem marchando é que está cheio do Espírito Santo. Eu conheço gente que marcha, mas não gosta de trabalhar. Ah, pastor, é quem tem um cabelo comprido e usa uma saia muito longa que é cheia do Espírito Santo. Eu conheço mulher que tem cabelo comprido, usa saia longa, mas a língua, ela é maior do que a saia. Quando morrer, é um caixão para o corpo e um caixão para a língua, porque fala igual uma traca, porque fala mal dos outros pelas costas. Querido, o que vai demonstrar alguém ser cheio do Espírito Santo não é a maneira que rodopeia, não é a roupa que usa, mas é se está cheio da palavra. Quem está com uma vida consternante, consoante a palavra, esse será cheio do Espírito Santo. Alguém recebe essa palavra nesta noite? Como é que eu vou ter vitória na minha vida cristã? Sexto lugar, fala comigo, esteja na casa de Deus. Salmos capítulo 27, versículo 3, versículo 4 e versículo 5, o salmista faz a seguinte declaração para nós: ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá da glória. Ainda que a guerra se levante contra mim, conservarei a minha confiança. Aleluia, igreja. Uma coisa pedi ao Senhor, disse o salmista, e a buscarei. O que ele vai buscar? É que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. No verso 5 eu encerro com a seguinte declaração: pois no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me esconderá, sobre uma rocha me elevará. Para eu ter uma vida cristã vitoriosa, não existe culto online. Não, pastor, agora assisto pela internet. Onde é que está na Bíblia casa de Deus pela internet? Onde é que está na Bíblia isso? Não está, não. Agora, se a pessoa está doente, ok, ela vai assistir pela internet. Porque tem pessoas que falam assim: não, pastor, eu não fui na igreja, mas eu vi pela internet. Ela quer dizer o seguinte: não faltei do culto, não. Não faltou onde? Não existe, diga para o seu irmão, não existe culto pela internet na Bíblia, fala para ele aí. Isso é um paliativo. Nós temos que estar na casa de Deus. Não, pastor, mas agora eu sou a igreja. Eu sou a igreja. Você é a igreja? Me mostra isso na Bíblia. Então quer dizer que a igreja não existe mais? Então quer dizer que a reunião não existe mais? Então quer dizer que
Esse local em que Davi entrava e se sentia feliz era onde? Era na casa dele? Não, é na casa de Deus. Olha que coisa, irmão, Salmo 73, versículo 13, versículo 14. Havia um homem que estava comparando as pessoas do mundo, que tinham uma vida tranquila, próspera, com as pessoas de Deus, que passavam a luta. Se você já fez essa comparação, você tem que aprender isso aqui. Olha o que diz: na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Pode passar. Se eu tivesse dito, também falarei assim: eis que me teria havido traiçoeiramente para com a geração de teus filhos. Quando me esforçava para compreender isto, achei que era tarefa difícil para mim. Até que, fala comigo, entrei no santuário, na igreja, na casa de Deus. Então percebi o fim deles. Verso 18. Certamente tu os põe em lugares escorregadios, tu os lança para a ruína. Como caem na desolação no momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Sabe onde é que esse homem percebeu essas coisas? Sabe onde? Dentro da casa de Deus, dentro da igreja. Tem pessoa que, pastor, vida boa de quem está no mundo. Vida boa de quem está no mundo? Você acha que vai ser fantástico depois que morrer, morar no inferno? Isso é vida boa? Não, pastor, vida com Deus nós temos que abrir mão de muita coisa. Ah, é? Você quer viver só nessa terra? Você quer viver só para essa vida? Quem é de Deus não vive só para essa vida. Quem é de Deus vai viver com Deus para todo sempre. Quem entendeu, bate palma e dá glória. Esse homem aqui quase desvia, o nome dele é Asaf. Quase desvia quando ele estava comparando a vida dos ímpios com a vida de quem estava na presença de Deus. Até que ele entrou no santuário e viu qual era o fim de quem tinha uma vida mundana. Porque tem gente que está na igreja, mas namora e tem relação sexual normal e vai tocando o barco. Me perdoe a franqueza. Você vai para o inferno ainda assistindo o culto aqui. E depois não diga que eu não te avisei. Diga para o seu irmão: cuidado para não ir para o inferno estando na igreja. Fala para ele aí. Porque quando você entra na igreja, você desperta para a vida. Quem entendeu, da glória. Quando você vem para a igreja, você, peraí, isso aqui eu tenho que mudar, isso aqui eu tenho que melhorar, isso aqui eu tenho que rever meus conceitos. Mas se eu venho para a igreja e continuo do mesmo jeito, era melhor que eu ficasse no mundo, porque para o inferno eu já estou indo mesmo. Como é que eu vou ter, eu estou pregando hoje ensinamentos para ter uma vida cristã saudável. Nada substitui a casa de Deus. Gente que pensa que culto online substitui a casa de Deus, não substitui. Sétimo, fala comigo, adoração. Como é que eu vou ter uma vida cristã saudável? Adorando. Preste atenção nisso aqui. No momento do louvor, no momento da adoração, eu tenho que me expressar com as minhas mãos, com os meus lábios, com os meus pés, com a minha vida, com tudo que há em mim, porque eu estou vivo. Quem entendeu, da glória. A adoração, ela me leva a níveis poderosíssimos. Adoração, pessoas que na hora do louvor ficam sentados só assistindo, essas pessoas são propícias
a não ter uma vida cristã vitoriosa. Ah, pastor, mas eu gosto de ficar quietinho. Luta contra a sua carne, porque isso não é de Deus. Todo ser que respira, fala comigo, louve ao Senhor. Romanos capítulo 4, verso 20. Independente da situação, Sara estava estéril, mas Abraão, contudo à vista da promessa de Deus, não vacilou por incredulidade, antes foi fortalecido na fé. Diga, dando glória a Deus. Quando você dá glória a Deus, te fortalece. Dá glória a Deus aí. A mulher de Abraão não podia gerar filho, mas mesmo assim Abraão adorava. Paulo e Silas na prisão, sendo chicoteados, sofrendo por amor do evangelho, mas mesmo assim eles davam glória a Deus. Mesmo assim eles adoravam, eles cantavam. Atos 16, 25 e 26, e aquela adoração fez Deus enviar um terremoto. Olha o que diz: pela meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos o escutavam. De repente houve um grande terremoto da glória. Quando você adora, de repente Deus te alcança. Quando você adora, Deus envia terremoto. E ali foi abalado os alicerces do cárcere, e logo se abriram todas as portas, e foram soltos todos os grilhões. A adoração abre porta da glória. A adoração derruba a barreira da glória. A adoração te conduz a ter uma vida cristã saudável. Pode aplaudir ao Senhor. E para terminar, como é que eu tenho uma vida cristã saudável, pastor? Em último lugar, fala comigo, fazei tudo com amor. Repete, vamos lá? Precisamos fazer tudo com amor. Preste atenção aqui. Quando fazemos com amor, se torna fácil. Quando fazemos com amor, não tem peso. Quando fazemos com amor, é saudável. Quando fazemos com amor, não se cansa. Quando fazemos com amor, temos prazer. Quando fazemos com amor, fazemos melhor. Quando fazemos com amor, fazemos com alegria. Quando fazemos com amor, somos recompensados. Isaías 55, 11 é um dos textos mais lindos. 53, 11. Isaías 53, 11. Jesus estava indo para a cruz. Jesus estava indo morrer, mas estava indo feliz, porque Ele estava fazendo por amor de nós, que entendeu da glória. A igreja leia, vamos lá? Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo justo justificará a muitos, e as iniquidades deles levará sobre si. Jesus foi para a cruz, mas foi feliz por causa do amor. Somos a imagem e a semelhança dele. Temos que ter amor, isso faz parte do caráter de Cristo. 1 João capítulo 4, versículo 8. 1 João 4, 8 diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus não é amor, porque Deus é amor. Repete comigo, vamos lá? Efésios capítulo 5, versículo 1 e versículo 2, diz assim, toda a igreja leia comigo: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como Cristo também vos amou, e se entregou a si por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Romanos capítulo 13, versículo 10. Romanos 13, 10. Diz assim: o amor não faz mal ao próximo, de modo que o amor é o cumprimento da lei. Olha que coisa. Agora, Mateus capítulo 22, verso 34. Mateus 22, 34 diz assim: os fariseus, quando souberam que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se todos. Olha a diferença. Agora, João 13, 34.
João 13:34 diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, que também vos ameis uns aos outros. Ou seja, o mandamento da lei era um. Agora, na lei, você ama conforme se ama. Mas na graça, você ama com o amor de Cristo. Na lei era, se me ama, eu amo. Se não me ama, estou fora. Mas na graça é, eu te amo com o amor de Cristo. Ou seja, você pode até não merecer o meu amor, mas se eu quero ter uma vida cristã saudável e vitoriosa, eu vou ter que te amar. Diga para o seu irmão, não tem jeito, você tem que me amar. Fala para ele. Ah, Jesus maravilhoso. A palavra de Deus é fantástica. O amor é que dá sentido de completude. O amor é que completa tudo na vida cristã. Colossenses capítulo 3, versículo 14. Colossenses 3,14 diz assim, toda a igreja leia comigo, vamos lá? E sobre tudo isto, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. O amor é que dá completude, o amor é que completa o ser humano. E eu termino a palavra com duas colocações. Primeiro, num mundo assustado, precisamos de uma igreja corajosa. Repete, num mundo assustado, precisamos de uma igreja corajosa. Mais uma vez. Levanta a mão com voz de guerra, toda a igreja, vamos lá? O mundo está assustado com a pandemia. O mundo está assustado com a economia. Hoje o ministro da Saúde, Pazuello, já caiu. Todo dia cai um. Fica todo mundo desesperado. Fica todo mundo, e aí, o que é que vai ser? Querido, nesse mundo desesperado, nesse mundo assustado, o Senhor levanta uma igreja corajosa, uma igreja militante, uma igreja que fará diferença, e você faz parte dessa igreja. Quem recebe, joga a mão para cima, bate palma e dá glória. Segundo, eu deixo 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. 1 Coríntios 15, 58, diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Fala comigo, firmeza, constância e crescimento. Cada vez mais cumpra esses princípios, porque a sua vida cristã vai ser uma vida abençoada e vitoriosa. Quem toma posse, fica de pé por gentileza. Nós vamos orar. 8 princípios que você aprendeu aqui nesta noite, para você ter uma vida cristã vitoriosa. Para você viver uma vida cristã saudável, para você viver uma vida cristã abençoada. Primeiro princípio, qual que é? Mais forte, qual que é o primeiro? Vigiar. Por que você precisa vigiar? Número 1, porque a carne é fraca. A carne não está sujeita à lei de Deus. A carne não quer devolver dízimo, quer que você põe um dízimo mentiroso. Você que é empresário, você que põe o dízimo só da sua retirada e não põe o dízimo do lucro da sua empresa, se prepare, tá? O dia que Satanás requerer o que é seu, você perde tudo que você tem, mesmo estando dentro da igreja, que você não foi fiel a Deus no seu dízimo na sua empresa. Toma cuidado, porque tem gente que é bom para dar dízimo pequeno. Quando Deus prospera, ele fala, já é muito, como é que eu vou dar para Deus por mês 30 mil, 10 mil, 20 mil? Cuidado. Tem pessoas aqui dessa igreja que começou na igreja dando dízimo de 100 reais, dando dízimo de 1.000. Tem irmãos aqui da igreja que todo mês dá dízimo de 10 mil, de 15 mil. Sabe por quê? Porque são fiéis. Era no pouquinho e agora é no muito. Cuidado.
Não seja infiel a Deus, porque Deus está te prosperando. Senão Ele faz você voltar naquela estaca de devolver dízimo de novo de R$100, de R$200, de R$500. Seja fiel. Não brinque com a sua natureza. A natureza não está sujeita à lei de Deus. Por que eu devo vigiar? Fala comigo. O diabo é meu inimigo. Sede sóbrios e vigilantes. Por que eu devo vigiar? Fala comigo. A trombeta vai soar. A gente não sabe a hora, mas vai soar. Segundo, para eu ter a vida vitoriosa, fala comigo, está firme na fé. Cuidado para você não ir seguindo doutrina de demônios. Cuidado para você não seguir pessoas que você nem sabe quem é, só porque aparece marchando, só porque aparece revelando. Cuidado para você não se apostatar da fé, dando ouvido a esse tipo de gente. Tem que estar firme. Viva o Evangelho. Diga, terceiro, qual que é? O Evangelho é simples. Fala comigo, arrependimento, viver a palavra, ter pastor e ter igreja. Isso é Evangelho simples. Não tem muita coisa a mais. Quer ter uma vida vitoriosa? Quarto lugar, vamos lá. Mais forte. Deus te fortalece na hora da luta. Quinto, quer ter uma vida vitoriosa, uma vida cristã abençoada, qual que é o quinto? Deus é o seu refúgio e fortaleza em tempos de angústia. Sexto, quer ter uma vida vitoriosa cristã, o que você tem que fazer? Nada substitui a casa de Deus. Pastor, eu tenho culto na minha casa, glória a Deus, eu também tenho culto na minha. Mas o culto na sua casa não substitui a casa de Deus. O culto online não substitui a casa de Deus. Esteja na casa de Deus. Para ter uma vida cristã vitoriosa. Sétimo, o que é? Adore a Deus. Em qualquer circunstância, no louvor se derrame. Dá glória a Deus mesmo na hora da luta. E oitavo, quer ter uma vida vitoriosa, cristã tem que fazer o quê? O marido abraça a esposa agora, por favor. Ou o filho abrace o pai. Abraça essa pessoa da sua família. Feche os seus olhos nesta hora. O Senhor está aqui nesta noite. Meu Deus e meu Pai, nós oramos nesta hora em favor da tua igreja. Nos conduz a viver uma vida cristã vitoriosa, uma vida cristã saudável, uma vida cristã abençoada. Meu Deus, para nós vivermos essa vida cristã, nós precisamos vigiar, precisamos estar firmes na fé, precisamos viver a simplicidade do Evangelho, precisamos, ó Deus, verdadeiramente enfrentar lutas, ser forte, estar na tua casa, te adorar e fazer tudo com amor. Ajude este homem, ajude esta mulher, ajude esse servo do Senhor, que o inimigo tendo olhos não te veja, que o inimigo tendo mãos não te toque, que o inimigo tendo mente, o que ele maquinar contra a tua vida não prevalecerá, que o inimigo tendo pés, ele não te alcance. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você e a sua casa não será atingido. Da glória a Deus, igreja. Você vai ter uma vida cristã saudável, você vai ter uma vida cristã vitoriosa, você vai ter uma vida cristã abençoada, porque Deus é contigo.